Eu quero agora analisar com você uma situação que aconteceu com o povo de Israel, está registrado na Bíblia, por ocasião da tomada da terra prometida. É interessante aquela disputa. Deus prometeu a Abraão toda aquela terra de Canaã, mas o povo de Israel foi para o Egito e lá ficou mais de 400 anos, onde cresceu em número, manteve a unidade. Deus preparou aquele povo para voltar e tomar posse de toda a terra de Canaã. A terra de Canaã já estava então cheia de outros povos habitando ali. No entanto, a promessa de Deus permanecia. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, também sendo preparado, e por fim entrou a tomar posse da terra. Há detalhes desta conquista. Esta época de conquista foi toda pontilhada com guerras sangrentas e Josué, o líder, era muito firme, obediente às ordens de Deus, manteve a unidade do povo e diz a Bíblia que ele tomou toda aquela terra, pelejou contra os seus reis, as suas cidades, todos que estavam nela, destruiu as cidades totalmente, sem deixar nem sequer um sobrevivente, e assim foi com cada guerra. E o Senhor é quem disse: Josué, não temas diante deles. Estou lendo versículos no capítulo 11 de Josué, porque amanhã, a esta mesma hora, já terás traspassado aqueles 5 povos juntos. Isso vai acontecer diante dos olhos dos filhos de Israel. Todos os carros deles vocês vão queimar, vocês não vão precisar de carros de guerra, vocês vão queimar os carros deles, e os cavalos vocês vão jarretar, cortar o tendão de Aquiles do cavalo para anular o cavalo. E assim a palavra diz que tudo se cumpriu, nenhuma só palavra deixou de se cumprir de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso tudo aconteceu com Josué, como Deus tinha falado a Moisés. Guerras e guerras e guerras sangrentas, e eles tiveram que destruir totalmente os outros povos. Mas isto tem um versículo que explica muito bem isto, Josué 11:20. Porque vinha o endurecimento do coração àqueles povos para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em resumo, não houve condições de paz, nenhuma perspectiva. Havia um endurecimento do coração naqueles povos e só na guerra. A situação atual do Oriente Médio nos ensina também isto. Que paz pode haver entre o Hamas e Israel, entre o Estado Islâmico e Israel? Não há possibilidade de paz, ali é guerra, a jihad. E nós cristãos devemos entender que sobre nós paira uma guerra espiritual. Não há paz com o mundo, com Satanás, com o pecado. O povo de Deus não pode ter complacência com demônios, com inimigos e adversários espirituais. Há uma guerra espiritual, não fisicamente, humanamente. Nós temos que amar as pessoas, mas odiar o mal. Nós temos que declarar guerra aos demônios, é guerra espiritual. Nós temos que estar envolvidos nessa guerra e nenhuma complacência no nosso meio. Dentro dos nossos arraiais cristãos, não podemos ter complacência para com o erro, a mentira, o engano, a desonestidade, a manipulação política. Isso não pode ser aceito no nosso meio. Interesses escusos em nome dos evangélicos, nada disso. Não podemos aceitar o erro. A nossa guerra é pela verdade, é pelo bem
Nós temos que odiar o mal, não podemos aceitar o erro. O nosso adversário é o erro, é o mal, é Satanás, não são as pessoas. E os nossos aliados não são os partidos políticos, as ideologias. Os nossos aliados são aqueles que estão conosco e principalmente o próprio Deus. Nós temos que depender de Deus nesta guerra espiritual. É claro que muitos do lado de lá não vão nos compreender, vão nos odiar, mas nós temos que amá-los. Quando alguém declara ódio a nós, nós vamos amar essas pessoas. A gente vai pagar o mal com o bem. Não podemos ter complacência com o erro, mas amar as pessoas. Essas guerras de conquista de Israel nos mostram este aspecto. Israel teve que ser radical. Pelo Senhor, nós temos que ser radicais pela verdade. Nenhuma transigência pode haver com o erro. Quando errarmos, temos que confessar, nos arrependermos e aquele erro ficar claro para todos que estão à nossa volta. Não podemos acobertar o erro. Nós sabemos que erramos, mas não podemos acobertar o erro. Não podemos aceitar o erro. Você entende essa questão, essa atitude nossa? Nós não vamos conseguir não errar, mas não podemos nos conformar. Quando errarmos, temos que nos arrepender, confessar e não aceitar o erro, não passar a mão na cabeça do pecado. Não podemos aceitar o erro. A nossa atitude tem que ser radical, a favor do bem, da verdade, a favor de Deus. Entenda isso, meu irmão, e entenda como nós somos diferentes do mundo. Muitos vão nos odiar, nós vamos amá-los. A nossa posição a favor do bem e da verdade tem que ser radical. É guerra espiritual e não dá para conciliar. É guerra espiritual.